declare que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo tu és tão. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantaremos a sua bondade, Jesus. Somos gratos, Jesus, pela sua presença. E queremos declarar que grande é o Senhor. Grande é Jesus. Grande é Senhor. E não há outro como o Senhor. Não há outro Deus como o nosso Deus. Aleluias. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu reinarás para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer
só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Somente quem crê nisso, aplauda o nome de Jesus. Aleluias. Aleluia, amém? Vamos continuar adorando ao nome do Senhor Jesus, celebrando ao Senhor pelo aniversário do nosso apóstolo, amém? São, deixa eu pescar ali, 57? Não parece não, meu apóstolo. Rapaz, o Senhor tá ótimo, viu? Glória a Deus, não tô puxando saco não, tá bonito mesmo, tá? Amém? Esse louvor que nós iremos cantar agora nesse momento, ele fala que o amor do Senhor, ele não falha. E nessa noite nós podemos comprovar isso, que o amor do Senhor, ele não falha, não falhou sobre a vida do nosso apóstolo. É por isso que ele está aqui, é por isso que ele está de pé. Até aqui o Senhor ajudou o nosso apóstolo e continuará ajudando, amém? Não pense que a sua carreira está perto de acabar, porque não está. Deus ainda tem muito, muito, muito mais para fazer através da sua vida, amém, meu apóstolo? E que o Senhor abençoe grandemente a sua vida ainda mais. E vocês, Igreja do Senhor, nesse momento que nós estaremos celebrando ao Senhor, se você quiser aproveitar, vir aqui, apertar a mão do nosso apóstolo, dar um abraço, desejar os parabéns a ele, fique à vontade, viu? Vá celebrando ao Senhor e parabenizando o nosso apóstolo, amém? Aleluia! Celebre o Senhor! Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o teu amor não falha. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor ajudou o nosso apóstolo. Continua sustentando a vida dele em ti, Senhor. Aleluia! Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Ele é o mesmo para sempre, pois tu és o mesmo para sempre. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Profundo mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo para sempre, Senhor, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu
pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Diga, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sabe, quando nós dizemos tu fazes que tudo coopera para o meu bem, na nossa mente, que estamos há mais tempo com o nosso apóstolo, passa um filme de tantas coisas que aconteceram na sua vida, meu líder. Tantas coisas o Senhor passou, e naquele momento de dor, de provação, o Senhor pode até ter ficado um pouco entristecido, mas em todo o tempo a sua fé estava firmada em Deus, naquele que faz tudo que cooperou para o seu bem. Foram problemas na garganta, no joelho, foram lutas aqui com essa construção, foram perseguições, foram tantas coisas que aconteceram na sua vida, meu líder. Mas em todo o tempo, o bem do Senhor estava sobre a sua vida. E é por isso que até aqui o Senhor tem te sustentado, porque por tantas lutas o Senhor passou, mas o bem do Senhor continua sendo sobre a sua vida e sempre será. Sempre será. Erga suas mãos e diga que esse bem continue repousando sobre a vida do nosso apóstolo, e que em todas as fases da sua vida ele continue sendo guardado pelo Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tudo, tudo. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Diga pra fechar. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia! Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor que nunca falha, nunca falhará. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluia! Deus é fiel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que dia mais que especial. Porque é uma honra, apóstolo, estar nesse dia louvando e engrandecendo o nome do Senhor pela sua vida. E onde nós olhamos, nós podemos ver atributos, características do Senhor em nossas vidas. Porque o apóstolo é uma forma que forma para o louvor da glória de Deus. E nesse momento eu gostaria de convidar a igreja que levantasse as mãos para cá em direção ao nosso apóstolo. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo a Deus pela vida dele. Desde aqui ao altar, apóstolo, nós podemos ver algumas das suas características: humildade, retidão, determinação. O Senhor é conquistador, o Senhor é excelente, servo fiel, humilde, amoroso, adorador. São tantos atributos, tantas características. Eu sei que a humildade que há no Senhor, apóstolo, você pode dizer, não é bem assim. Eu tenho as minhas falhas, as minhas imperfeições, sim. Mas nós vemos tudo isso, todos esses atributos na vida do Senhor. E isso tem sido transmitido de geração em geração. Porque verdadeiramente o apóstolo é um construtor.
e um construtor que tem feito a diferença na vida de uma multidão. E verdadeiramente é apenas o começo de uma linda história. Essa estrutura que é o seu maior sonho, a sua maior conquista, está chegando ao final. A gente está em reta, ainda tem muito ainda que a gente conquistar. Mas nós podemos ver o agir de Deus em cada detalhe. Coloque as mãos para cá em direção ao nosso apóstolo. Vem para cá para frente, apóstolo. Fica aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento vamos profetizar. Igreja do Senhor, esse é o seu momento, igreja, de profetizar sobre a vida do nosso apóstolo. Como igreja do Senhor, nós temos a autoridade de ligar e desligar sobre a vida dele. Então nesse momento abra sua boca e comece a profetizar. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. E como igreja do Senhor, levante sua voz, igreja. Vamos fazer um burburinho santo neste lugar. Porque a igreja do Senhor é a maior autoridade na terra. E nós queremos declarar sobre a vida do nosso apóstolo. Oh, Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, a vida do teu filho. Toma o coração, toma as emoções. Oh, Espírito Santo, declaramos bênçãos, oh, sobre a vida dele. Que venha um novo tempo do Senhor, refrigério, bálsamo, estrutura. Oh, Espírito Santo, nós queremos pedir ao Senhor que os céus sejam abertos neste lugar para um girar de chave de um novo ciclo. Oh, Espírito Santo, nós queremos pedir que a atmosfera desse lugar seja preparada para aquilo que o Senhor irá derramar nesta noite na vida do teu filho. Oh, amado Deus, engrandecemos o teu nome, Pai. Exaltamos a tua presença, porque tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor pela vida do nosso apóstolo. Amém. Amém, irmão Alexandre. A igreja pode sentar. Louvado seja o Senhor da glória. Amém? Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dizer que é uma honra, com muito temor e tremor eu me encontro neste lugar, com essa missão de trazer a palavra do ofertório. Hoje nós temos aqui por tema, o apóstolo Jorge, o construtor. E, de fato, nós podemos contemplar isso na sua vida. Amém? Sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor em Neemias 1. Vamos ler alguns versículos rapidamente. Que diz, a partir do versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pula para Neemias 2, a partir do 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei,
Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, versículo 5, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Amém? Poder sentar, aqueles que estão em pé. Nós conhecemos, né, a história de Neemias, aquele que foi responsável para a reedificação do muro de Jerusalém. Porém, eu estava pensando o que fizera este homem, ele se importar, ele está triste, está chorando em relação em ver os muros de Jerusalém caído e alguns dos seus tristes em miséria. E eu pude analisar algumas características em Neemias que o fizera não estar da mesma forma desde quando recebera aquela notícia. E algumas dessas características que eu encontrei em Neemias foi amor, foco e perseverança. Logo que o foco e a perseverança vem ao longo da missão em que ele começa a exercer. Ali, em Neemias, ele começa a exercer o sentimento que ele tinha pela sua pátria, pelo seu lugar, pelos onde os seus pais nasceram, de onde ele era. E aonde ele tinha um sentimento muito grande ao qual ele se importava e não aceitava que a realidade daquela cidade pudesse estar daquela forma. E ali, as pessoas em volta dele conseguem identificar que ele não estava a mesma pessoa. E ele revela, ele externa o sentimento dele. E ali ele se preocupa. O rei dá-lhe uma oportunidade e ele aproveita aquela oportunidade e começa a sua missão de reedificação dos muros de Jerusalém. E nós sabemos que no meio da caminhada houve levantes esse que, se Neemias ele não tivesse foco e não tivesse perseverança e determinação, ele retrocederia da sua missão. Nós estamos falando hoje, nós estamos homenageando hoje um homem chamado Jorge Neiva, onde nós conseguimos ver exatamente de tantas características nele, essas características. Uma das coisas que um apóstolo, uma certa vez, ele falou, e que até o dia de hoje isso mexe comigo, foi logo no início, quando nós enfrentamos ali aquela guerra onde o tempo era chuvoso, e ele falou que diversas vezes ele saiu da sua casa de madrugada para vir aqui e ver se estava tudo normal, se o templo daqui do lado do nossos vizinhos não tinham ido ao chão e se a rua não tinha descido. Aí eu pergunto, quantos por cento da igreja se preocupou em fazer isso? Eu me preocupei em fazer isso? Será que nas madrugadas onde a gente ouvia a chuva cair, será que a gente colocava o nosso joelho no chão e ia orar por essa construção? E pedir a Deus que Deus ele não permitisse com que tragédias viessem a acontecer? Porque imagine aí se esse templo, esse salão, ele vai ao chão. Imagine se essa rua ela vem ao chão. Imagine o problema que teria para o nosso ministério. Porém o amor existia e existe nele. O foco e a determinação nós podemos ver nele. E a perseverança em fazer com que esse templo ele venha a ser erguido. Eu tive a missão de trazer a palavra no ofertório na quinta-feira, porém não consegui chegar a tempo. E eu passei essa missão para outra pessoa. E eu tentei pegar uma palavra para poder ministrar e Deus não me permitiu que nenhum versículo viesse na minha mente, daqueles que eu achava que era para eu falar. Porém, quando eu chego, isso na quarta-feira na minha célula, quando eu chego de manhã, na quinta-feira, Deus ele traz na minha mente: grandes coisas fez o Senhor e por isso estamos alegres.
E logo nós estamos aí contemplando, né, a terceira etapa da galeria, ela concluída. E eu não tenho dúvida nenhuma que esses 57 anos de idade que hoje nós estamos comemorando na vida do nosso apóstolo, ele pode chegar aqui e dizer que ele é grato. Grato por tudo que Deus tem feito na vida dele, através da vida dele, para esse ministério. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. No dia do aniversário dele, com muita paz, eu coloquei esse versículo lá no grupo do governo. Com muita paz, meu apóstolo, eu falei, porque de fato, se nós olharmos para o Senhor, nós podemos imitá-lo e ver que o Senhor busca a todo momento ser imitador de Cristo. Isso é uma verdade. O homem que é fiel, o homem que é modelo em fidelidade. Nós não estamos aqui colocando o homem no lugar de Deus. Mas se nós temos uma pessoa nessa terra que podemos nos espelhar em fidelidade, esse alguém é o Senhor, meu apóstolo. Vamos nos colocar de pé, amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso com o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Louvado seja Deus, amém? Você que prefere ofertar, dizimar, em Pix, o Pix está aqui na tela. Irmãos, amém? Feche os olhos, oremos ao Senhor. Senhor da glória, Deus querido, Deus eterno, Deus santo. Senhor, neste momento, meu Deus, eu quero louvar o Teu nome e bendizer a Ti, Senhor. Meu Deus, pela fidelidade do Teu povo. Meu Deus, por o Senhor conceder, meu Pai, essa graça ao Teu povo de ter aqui, meu Pai, em Tua casa, para ofertar, para dizimar, meu Deus, para entregar a Sua campanha, meu Deus, e para primiciar, meu Deus, na vida, meu Deus, do nosso sacerdote. Pai, que toda a glória seja dada ao Senhor, meu Pai. Meu Deus, é noite, meu Pai, de muita alegria, de muita felicidade para nós estarmos aqui, tendo essa grande oportunidade. Mas o Senhor é um Deus que não fica devendo nada a ninguém. Meu Deus, que nos abençoou já com todas as sortes de bênção. Por isso, meu Pai, eu profetizo, meu Pai, céus abertos na direção, meu
meu Pai, de cada um dos seus filhos, que em nome de Jesus Cristo, aquilo que teus filhos têm clamado ao Senhor de dia e de noite, colocado diante de Ti, meu Pai, esperando a resposta do Senhor, meu Deus, que nessa noite o Senhor possa abrir os céus, meu Pai, e deliberar, Senhor, a resposta, a bênção, meu Pai, a provisão na vida dos seus filhos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que aqueles que não tiveram, meu Pai, meu Deus, uma semente para estar entregando a sua casa, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, ser com seus filhos, meu Pai, abrir a porta que eles precisam no nome de Jesus Cristo, para que no próximo ele possa estar aqui, meu Pai, honrando ao Senhor. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Aleluias. Aplauda mais forte ao Senhor, porque Ele está neste lugar. E aonde o Espírito está, assim, aí há liberdade, amém? A igreja pode sentar, nesse momento está com a oportunidade, a coreografia. Filho, eis-me aqui, Senhor. Destrua o teu templo. Mas por que, Senhor? Lembra de Neemias? Assim como fui com ele na reconstrução dos muros, assim serei contigo. Preciso te reconstruir para que vivas o chamado de êxito que tenho para você. Deus está fazendo uma casa em mim. Deus está fazendo um jardim em mim. Eu estou em construção. Deus está me ensinando. Eu estou aprendendo. Deus é paciente comigo. Ele é meu Pai, Ele é meu amigo. Sou pequeno, Deus é grande. Eu sou frágil, mas Ele
Deus está fazendo um jardim em mim. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor, Ele é maravilhoso. E Ele verdadeiramente tem escrito uma linda história, apóstolo, na sua vida. Pois verdadeiramente o apóstolo é um construtor de muitas vidas. E nós somos muito gratos a Deus pela história que Ele tem escrevido nesta igreja através do Senhor. É claro que há uma equipe, há toda uma equipe, há toda uma estrutura que o próprio Deus, Ele tem gerado. Mas tem gerado debaixo de muito sacrifício, debaixo de muita oração, debaixo de muita lágrima. Porque o apóstolo está sempre de braços abertos para receber, para regar, para se doar, né? E cada semente que está aqui nessa noite, e as que não estão, que passaram por esse ministério e que ainda vão vir, estão sendo formados dentro dessa forma que é a vida do Senhor. Um exemplo admirável, um homem íntegro, honesto, sincero, ungido, né? Um dia eu cheguei aqui nesse ministério, uma jovem, 17 anos, frustrada. E uma coisa que muito me marcou, que apesar de tantas enfermidades que havia na minha alma, e eu cheguei já no limite, mas o apóstolo me abraçou e me deu esperança. E eu nunca pensei, nunca imaginei de chegar aonde eu cheguei, porque essa forma me formou. E um dia eu passei por uma situação, rapidamente, que uma discípula estava passando por uma situação muito delicada. Estava para ter neném. E a gente ligou para o apóstolo. E o apóstolo com aquele gol vermelho, acho que é o gol vermelho, né? Quase meia-noite. O apóstolo não mediu distância. Minha filha, onde é que é o endereço? E o apóstolo foi, desceu esse Moscou 2. Hoje em dia já é meio complicado, né? Mas há mais de 20 anos, né? Atrás, né? O apóstolo desceu, levou ela para o hospital e deu todo o suporte. Então isso marca a nossa vida. E eu sei que muitos aqui têm vários e vários testemunhos. Porque o apóstolo é um construtor de vidas. E nesse momento nós teremos um ato profético. Porque assim como eu fui formada, há uma geração que está vindo e está sendo formada a cada dia. Amém? E nesse momento, eu gostaria que entrasse o primeiro utensílio desse ato profético. O capacete, que é necessário para a vida do construtor. Vem para cá, apóstolo. Fique aqui em pé, aqui na frente, por favor. O construtor, ele precisa de um capacete. E esse capacete, proteção dos argumentos do inimigo. E essa proteção está sobre a sua vida, meu apóstolo. São muitas as ciladas, as situações que o inimigo tem lançado contra a mente. Mas um construtor que tem o capacete da salvação, ele não é confundido. Ele não é abalado, porque Cristo o protege. E esse capacete aí, meu apóstolo, protege a sua mente. Eu sei que ao longo desses anos foram muitos ataques, muitas situações que todos nós acompanhamos. Uns mais de perto, outros mais de longe. Mas um construtor de verdade, um construtor que não se abalou e tem prosseguido, apesar de todas as situações que tem vivido. O próximo utensílio do construtor é a luva.
Eu gostaria que entrasse a luva. Essa luva, meu apóstolo, é a proteção para as suas mãos. Mãos que trabalham duro semeando a palavra de Deus. Duro a cada dia, semeando nos corações. Quantas vidas que temos aqui, que foram semeadas através das palavras que saem desse altar. Porque o construtor trabalha duro semeando essa palavra, dia após dia. E não se atrasa, não se detenha com as dificuldades não, mas está ali regando, semeando. Aleluias. O próximo utensílio, o óculos, pode entrar. E essas são as futuras gerações, os futuros pastores, bispos do centenário. Para proteger a sua visão, meu apóstolo, dos enganos que retardam a conquista. São tantos enganos que o inimigo lança, mas o construtor precisa estar com a visão blindada. Com a visão adestrada, protegida, com o óculos, o colírio espiritual que não pode faltar nas suas vistas, para enxergar aquilo que o Senhor tem, porque Ele tem te dado visão de águia, uma visão que vê além e que não se embaraça com as coisas dessa vida. O Senhor, Ele tem protetor para a sua audição. Eu gostaria que entrasse o protetor auricular. E o Senhor, Ele te dá uma audição aguçada para ouvir a voz dEle e proteger das mentiras do inimigo. Quantas mentiras o inimigo tem lançado? Quantas mentiras o inimigo tem? Pode colocar só no pescoço. Não precisa tampar não. Quantas mentiras o inimigo tem lançado, meu apóstolo? Mas um construtor, ele tem a sua audição protegida e aguçada pelo Espírito. E a gente vê que essa sensibilidade o apóstolo tem. Uma audição para ouvir a voz de Deus. O próximo utensílio, o colete. Esse colete é proteção para o coração, as emoções. O Senhor blinda com justiça para novas conquistas. Aleluia. Esse colete o Senhor blinda a sua vida, meu apóstolo. Porque és um construtor. E precisa se destacar no meio da multidão. Porque o pastor, ele vai à frente. E as ovelhas enxergam de longe e não perde foco. E esse colete o Senhor blinda a sua vida. E identifica no meio da multidão. Ali está o meu líder. E nós nos sentimos protegidos como nós olhamos em volta. Cadê meu líder? Ah, meu líder está ali, então vamos lá. Ele está ali, bora lá. O Senhor, Ele tem essa proteção para a sua vida, meu apóstolo. Ele tem também uma bota. Uma bota para a proteção. Não precisa trocar não, só colocar do lado. Porque o número não dá não. Mas a bota, que é a proteção dos pés, das ciladas do inimigo no caminho. Quantas ciladas, quantas armadilhas o inimigo a todo momento está preparando. Mas a bota protege contra essas ciladas. Aleluia. E tem também o carro de mão. Que vai entrar o carro de mão. Que o apóstolo carrega nos ombros. Não é no carro de mão, mas é nos ombros, com renúncia, com oração, com sacrifício. E muitas vidas, esses peixes aqui, meu apóstolo, são vidas do reino do Senhor. Mas há também alguns outros utensílios que entre a pá. E essa pá, meu apóstolo,
É para retirar os perigos da vida dos discípulos, das ovelhas, através de conselhos e direcionamentos. Entrega na mão dele um pouquinho aí, apá. Porque há vários vídeos aqui, a gente vê ali, ó. E ele mete mesmo a mão na obra, tanto físico como espiritual. E quantos perigos que são tirados da nossa vida com uma palavra, com um conselho, que muitas vezes nós chegamos desesperados. E o apóstolo fala, ó, meu filho, tome esse conselho. Quantas vezes nós estamos aí sentados e a palavra sai daqui do altar, a pá que retira os perigos da nossa vida, através desse construtor de excelência. E são muitos utensílios, mas o último utensílio é a enxada. Pode entrar a enxada. Porque essa enxada, meu apóstolo, aleluia, ela escava com amor e correção. Ela escava com amor e correção. Porque muitas vezes, nós como ovelhas, nós como discípulos, muitas vezes nem sempre a gente quer ouvir. Mas a enxada, ela escava ali e retira. E muitas vezes dói. Mas é adestramento. Porque quantos de nós, nesse cavar da enxada, vai sendo moldado o nosso caráter, vai sendo moldada a nossa identidade, através de cada enxadada que é dada aqui no altar, de cada palavra que é regada aqui no altar, através desse construtor que é o Senhor. E nós glorificamos a Deus pela sua vida, apóstolo Jorge, porque és esse construtor de excelência. E nesse momento eu gostaria que a igreja ficasse de pé. E eu gostaria de dizer, apóstolo, que o construtor precisa, além das ferramentas físicas e espirituais, de uma muralha de proteção, que é uma equipe. Eu gostaria que toda a equipe de 12 viesse aqui na frente. Adestrada, unida, no mesmo propósito. Uma igreja que esteja comprometida em oração, em todos os desafios, seja a campanha, uma convocação de mutirão, na fidelidade nas campanhas extras, para se fazer uma obra como essa, construção, é necessário ferramentas físicas e espirituais, para que o construtor, que é o Senhor, apóstolo, atinja o seu alvo. Ferramentas como saúde física e emocional para suportar os níveis de guerra. São tantos níveis de guerra que o Senhor enfrenta, que nós não temos noção. Nós não temos noção. E por isso que nós, igreja, precisamos interceder pelos nossos apóstolos. Porque o preço que eles pagam por nossas vidas, nós não chegamos ao nosso entendimento, o nível de guerra que eles enfrentam. É necessário unção para combater os inimigos, sabedoria para decidir e calcular cada passo da obra. É necessário fé para permanecer até o fim, sem desistir. E o Senhor, apóstolo, tem todos esses atributos, todas essas características o Senhor tem. E nós honramos, glorificamos a Deus pela sua vida. Eu gostaria que alguém pode tirar daqui da frente esse carro de mão. Eu gostaria que nós cercássemos o nosso apóstolo. A igreja do Senhor vai levantar as mãos para cá, porque realmente são níveis de guerra muito alto. E esse construtor, ele chegou até aqui e ele vai continuar, porque o Senhor está trazendo nesse novo ciclo. São 57 anos. O Senhor está trazendo nesse novo ciclo um renovo. Pode ficar no meio, meu apóstolo, por favor. Os 12 cercam o apóstolo. Neste momento, todos os 12 vamos cercar. Comece
Comece a profetizar. Comece a profetizar sobre esse construtor. Oh, porque nós somos o que somos por causa dessa forma que forma a igreja. Levante suas mãos para cá. Comece a profetizar. Comece a profetizar. Renovo, renovo, renovo sobre esse construtor. Comece a tocar doce de excelência. E à medida que você dá, o Senhor capacita, o Senhor enche, o Senhor renova. Oh, profetiza, 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 profetiza. Oh, fé, unidade, temor. Fio novo, fio novo. Profetiza 12, profetiza, 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 profetiza. Oh, sobre este construtor de excelência. Oh, Espírito Santo, mais a tua glória neste lugar, Senhor. Mais a tua glória neste lugar, Senhor. Profetizamos vida, 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 vida. Oh, sobre as emoções, sobre os sentimentos. Oh, Espírito Santo, estrutura, estrutura, estrutura. Oh, renovo, 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 renovo. Oh, novas conquistas, novos sonhos, novos projetos. Oh, porque tem mais, tem mais, tem mais para a vida desse construtor. Construtor que tem forjado muitas vidas, muitas vidas. Oh, vidas que têm sido marcadas, vidas que têm sido ganhas. Oh, mais, 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 mais. Vai tocando nessa equipe, Senhor. Vai tocando nessa equipe. Vai tocando nessa equipe. Vai tocando nessa equipe. Vai tocando nessa equipe. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando. Oh, oh. Que haja unção de transferência. Unção de transferência. Unção de transferência. Cada 12. Toque no apóstolo. Toque no apóstolo. Toque no apóstolo. Toque no apóstolo. Toque. 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 Oh! Transferência. Transferência de unção. Transferência de unção. Transferência de unção. Oh! Ele brinda. Ele brinda o teu caráter. Ele brinda. Oh! As suas emoções. As suas emoções. As suas emoções. Oh! Os 12 podem continuar aqui na frente. Eu gostaria de chamar o irmão Robson. Aleluia. Podem tirar esses utensílios, por favor. Dá o óculos. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém. Continue entonizado com o nosso Deus, o, porque qualquer momento
Você que não está aqui, pode receber alguma coisa aí onde você está? Que eu acredito muito em transferência. Então o tempo está propício, amém? Eu vim aqui, em nome do governo, trazer algumas congrates para o nosso apóstolo. E eu parei, estava vindo aqui, passar aqui, pastora. E eu lembrei desse início aqui. Certo dia eu estava passando aqui, um homem me chamou e falou assim: você é daquela igreja ali? Eu sou. Ele falou: para aquele pastor é maluco. Chamou meu pastor de maluco. Eu falei: tá bom. Como é que ele faz isso? Vai descer aquilo tudo? Vai ter um negócio novo pra gente. Eu acho que ele, qualquer dia desse, vai aparecer aqui. Porque passou isso aqui já. Nós já estamos na galeria. Já estamos na galeria. E eu fiquei muito feliz em ser convocado a pastorar nesse momento, porque é um momento de honra e que eu penso que todos devem prestar. Todos. Mas hoje, o culto ao Senhor também é em celebração à vida e o serviço do nosso líder, mentor, conselheiro, pai espiritual. Prestem bem atenção. Pastor, anjo da igreja e apóstolo Jorge Neiva. Quem concorda com isso? Amém. Aleluia. Em poucas palavras, mas com muito temor, meu líder, eu estou aqui representando todo o governo MISP para dizer algumas coisas ao Senhor. Primeiro, que nós, estou dizendo nós, temos um pastor. Um homem que de fato vela pela palavra e cuida das suas ovelhas. Coisa essa que não é apenas apóstolo bíblico, mas de extrema praticidade para mim, como também para todo o governo. Falamos com temor e propriedade diante de tantos testemunhos que já vivemos com o Senhor, como também os nossos discípulos, ou seja, toda a igreja. Alguém aqui não passou por um aconselhamento paralelo do seu líder, direcionado pelo nosso apóstolo? Se não passou, vai chegar o tempo. Porque de alguns meus discípulos já chegou e não foi uma vez só. E foi de muita bênção. Amém? Segundo, que nós temos um conselheiro de verdade. Diga: conselheiro de verdade. Porque nos momentos simples aos mais difíceis ou delicados de sua vida, não parou na missão, sempre teve um minuto para direcionar sua igreja. Eu costumo falar onde eu vou, que o meu pastor, o nosso pastor igreja, isso eu estou falando aqui o que eu costumo falar, no seu silêncio nos ensina. Basta você olhar para ele e querer aprender, que o Espírito Santo vai testificar o que ele quer dizer. Eu costumo, toda vez que eu subo ali, eu procuro logo o apóstolo, aí paro e fico olhando para ele. Eu fico observando os movimentos, os sinais, porque eu entendo que se nós estamos aqui foi por um propósito, para servir. E se é para servir, temos que servir da melhor maneira, sim ou não, igreja? Os 12 que estão aqui concordam? Amém. Glória a Deus. E o terceiro, que nós temos um líder. O líder, na sua fragilidade, gera fortaleza para seus liderados. Independente da sua luta que ele esteja enfrentando, sempre tem uma palavra de destino para a sua equipe. E nós vemos esse perfil no Senhor, apóstolo. Na partida da mãe do Senhor, na sua cirurgia, no tratamento da nossa apóstola Eliette e em outras situações, mesmo estando longe, cuidando da sua instituição divina, estava perto do seu rebanho para liderar. O apóstolo passou por algumas guerras e junto eu passei e eu liguei para ele, ele atendeu e retornou.
me dando a palavra de destino. E eu creio que nesse momento, algum de vocês aqui também passou pela mesma situação. E ele ouviu e direcionou. Não abandonou o rebanho por causa da dificuldade que ele estava passando, do problema que ele estava passando. Ele fez o quê? Direcionou a igreja. Diga isso. É um líder de verdade. E 4, por fim, quero deixar um texto aqui de reflexão que muito representa esse momento. Está lá em Neemias 6:9, que diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largaram a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eu vendo Neemias e vendo o rei Davi suplicando ao Senhor das dificuldades, das soluções que ele esperava ter, e eu vendo um apóstolo. Quantas pessoas não falaram da nossa obra? Quantas pessoas não colocaram um enfado em nossos ouvidos para pararmos? Quantas pessoas disse algo que tentou parar a gente e que a gente foi até ele e ele continua firme, fica firme, e Deus nos honrou e nós hoje estamos aqui para contemplar esse momento. Tivemos guerra na liberação do alvará, quem lembra? Tivemos denúncias de irregularidades na obra, quem lembra? Deslize no barranco da obra, quem lembra? Tivemos homens soterrados na obra, quem lembra? Fomos furtados, quem lembra? Mas o Senhor não perdeu a fé, continuou firme e firmando toda a igreja. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. O Senhor para nós é um exemplo a seguir. Feliz aniversário, apóstolo Jorge Neiva, toda a igreja, no 3, 1, 2, 3, feliz aniversário, apóstolo Jorge Neiva. Amém? Amém. A equipe de dores pode abraçar, honrar nesse momento, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No finalzinho, os 12, nós vamos tirar uma foto aqui oficial, tá certo?
Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso poder honrar esse homem de Deus que tem regado, semeado em nossas vidas. Tem pagado o preço com sangue, com lágrimas, com gemidos. Aleluias. Nesse momento, a rede de crianças. Cadê Luana? Eu gostaria de chamar aqui as redes agora para estar honrando ao Senhor. A rede de crianças já veio aqui já. Gostaria de convidar a rede de homens. O representante é Jackson. O apóstolo pode sentar ali rapidinho. Da rede de mulheres, Bárbara. Da rede juvenil, Kelvin. E da rede de crianças, Luana. Pode vir para cá para frente. Vai ser uma palavra bem breve, objetiva. Não é para pregar igual o irmão Robson pregou, tá certo? A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. É com muita satisfação que estou aqui representando a rede de homem para estar homenageando o nosso apóstolo. Escrevi aqui algumas singelas palavras para homenagear esse homem de Deus. Neste dia, em homenagem ao nosso líder, apóstolo Jorge Neiva, queremos agradecer a Deus pela vida do Senhor e dizer que um bom pastor merece ser honrado e seu aniversário celebrado, pois Deus concedeu mais um ano de vida ao servo que faz a sua obra. Sabemos que é um trabalho árduo, cansativo e às vezes com muita dificuldade pastorear pessoas tão diferentes, uns mais velhos, outros jovens, crianças, novos convertidos, cada um com a realidade de vida. Mas no Senhor, o seu trabalho não é em vão, como tem em 1 Coríntios 15, 5, 8, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Agradecemos a Deus pelo Senhor apóstolo ter se disponibilizado para esse trabalho tão importante na grande seara de Deus, nos ensinando a crescer na fé, a ganhar, a consolidar, a discipular e a enviar vidas para Jesus. Que Ele te recompense com todas as sortes de bênçãos espirituais e materiais. Que Jesus continue te usando poderosamente. E o Senhor continue sendo esse instrumento nas mãos de Deus. Que a sua vida esteja transbordando de amor e bênçãos do Altíssimo Deus. Confia no Senhor de todo o seu coração. E certamente Ele cumprirá todo o seu propósito na sua vida, cuidando sempre do Senhor, da sua família e desse lindo ministério. Felicidades, muitas bênçãos, sabedoria, discernimento, paciência, hoje e sempre. E para finalizar, um texto aqui que está em Números 6, 24 a 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Essa é a minha singela homenagem da rede de homens para o Senhor apóstolo, que é um homem com um caráter diferenciado. Aonde a gente passa, que falamos que é ovelha do Senhor, todos falam, um grande homem de Deus, que possamos nos espelhar na vida do Senhor também. E que possamos agradecer. Como fazemos na capelania aqui, vou falar estamos juntos e a igreja vai dizer até o céu. Estamos juntos! Pronto, apóstolo. Glória a Deus, aleluia. Barbinha.
Graça e paz, igreja linda. Somos a rede de mulheres. Estamos aqui para honrar o nosso apóstolo, para dizer o quanto ele é importante para nós. Obrigado por tudo e por tanto e por quanto o Senhor ainda vai fazer. Obrigado por ser esse homem amável, por ser esse homem diligente, por ser esse construtor. Feliz, mais um capítulo da história da sua vida. Eu creio que coisas maiores ainda vão acontecer nesse capítulo. E que nós também vamos receber desse capítulo, dessas coisas que vão acontecer na sua vida. Mas aqui não é para pregar. Mulher falar demais, né? Então, veio só isso aqui ao meu coração, só esse versículo. Né? Que o Senhor guarde esse versículo no seu coração quando vier as dificuldades, que é Neemias 6:3. Então eu vou aqui, tive que fazer uma pesca, viu, apóstolo? Que esse versículo seja a resposta para tudo e quanto se levantar contra essa grande obra, a qual o Senhor tem a ti confiado. E o versículo é esse. Essa é a resposta. Enviei-lhes mensageiro a dizer: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer, porque há de cessar a obra, enquanto eu a deixar para ir ter convosco. Então, quando vier os desafios, quando vier as guerras, aquelas interiores, aquelas exteriores, quando os ventos contrários soprarem, lembre desse versículo e declare para que o céu, para que a terra, para que todos ouçam que o Senhor é um construtor e está numa grande obra. Feliz aniversário, nosso apóstolo. Amamos a sua vida. Essa é a homenagem da rede de mulheres, viu? Temos a unção da apóstola. Fazer o quê? Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Muita responsabilidade, né? Tá aqui para falar desse homem de Deus, desse homem que é um exemplo para todos os jovens dessa igreja. E eu estava em casa justamente pensando no que eu poderia trazer para falar de uma pessoa tão importante, né? E aí eu estava imaginando o pessoal, né? O povo de Israel preso no Egito e Deus ele levantando Moisés como libertador. Eu fiquei imaginando também quando Nínive, aquela cidade que era pecadora e tão errante, e Deus ele precisou de um Jonas. E aí eu fiquei imaginando Deus também olhando para Castelo Branco e pensando assim, quem é que eu vou levantar? E Deus ele estava olhando, eu vou levantar uma pessoa humilde, determinada, zelosa, vigilante, excelente, ajudador. E ele olhou e falou, vou levantar a Jorge Neiva. Muito obrigado, apóstolo. Deus abençoe a sua vida. Só para deixar um versículo. Lucas 9:62 fala: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E nós somos a resposta de que o Senhor colocou um dia a mão no arado e jamais olhou para trás. Eu quero que Deus ele continue abençoando e eu tenho certeza que aquilo que Deus tem para a sua vida não é nem 1% ainda do que o Senhor viveu até hoje. Deus abençoe. Te amo, viu? Eu amo mesmo, eu amo mesmo. A lua é minha vez, a lua é minha vez. Calma, Juju, daqui a pouco. A paz do Senhor, igreja! Ah, não ouvi direito, não. A paz do Senhor, igreja! Juju, você não vai dar a paz do Senhor para a igreja? Ah, tia Lulu, eu tô tão tímida. Você não sabe que hoje a gente está comemorando o aniversário do apóstolo? É mesmo, é? É sim. A paz do Senhor, igreja! Eu e a minha amiguinha Juju, a gente veio em nome da rede de criança. E mais quem, Juju? EBD!
homenagear o nosso querido apóstolo. Me ajuda aqui, pastora, rapidinho. Eu achei que não ia precisar de ajuda. Pronto, obrigada. E nesse dia tão importante, meu apóstolo, eu sei que a gente não tem tanta aproximação, mas pelo que eu vejo, né, nesse dia importante, eu quero ressaltar uma das suas qualidades, que eu sei que a igreja reconhece, que é a graça de Cristo na tua vida. Tem uma graça. Quem aqui já não riu com as pregações do apóstolo? É ou não é verdade? As horas passam que a gente nem vê. Quando a gente vê, já é meio-dia. Né? Então, esse lado seu, brincalhão, extrovertido de ser, que tem ajudado a conquistar muitas vidas para Jesus, além de apacentar todo esse rebanho aí. É ou não é, Juju? É sim! Aleluia! Né? Então, o Senhor nos conquista contando suas histórias, suas parábolas, né? E nos fazendo rir, nos fazendo refletir e mudar nosso estilo de vida. Eu desejo que este sorriso e a luz de Jesus esteja sempre na sua vida. Assim como disse o Senhor ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Mesmo que o caminho seja difícil, seja dolorido, a graça do Senhor te basta. É minha vez, titia, é minha vez agora. É sim, Juju. Então diga que você quer dizer o quê, apóstolo? Feliz aniversário, apóstolo! E a EBD junto com a rede de criança, porque toda festa tem presente, né, Juju? É sim, tia! E a gente, junto com todas as crianças, a gente quer dar um presente ao apóstolo, que é uma oferta. Já deu? Eu nem vi. Dá risada, Juju. Amém. Feliz aniversário, meu apóstolo. A graça, né, gente? É típico de rede de criança mesmo. Cara, minha pastora Pril vai estar dando uma palavra em nome da família apostólica, a mãe de multidões, no ventre e no físico. Lá vem ela remando, porque se aproxima. Juju me distraiu. Graça e paz, povo de Deus, amém? Eu vim representar a família, mas eu não sou besta, eu quero que a família toda venha. Eu não vou ficar aqui só eu e Dom. Cadê a família? Já chegou uma. Amém, Pai? Em nome da família, eu quero louvar a Deus, né, por mais um ano de vida que o Senhor te concede. Quero louvar a Deus porque o Senhor nos presenteou com a sua vida, um homem íntegro, de caráter. Ai, mas peraí, deixa eu respirar que eu estou com falta de ar. Oh, meu Deus. Mas amém, é assim mesmo, gente. Um homem íntegro, de caráter, amável, brincalhão. Às vezes vocês olham, vê ele sério, e vocês não fazem ideia do quão abusado é o apóstolo Jorge Neiva em casa. Brincalhão, que ama a família, mas que acima de tudo ama a Deus e teme a Deus. O Senhor é um exemplo para nós, e eu louvo a Deus pelo marido, pelo pai, pelo sogro e agora pelo vovô, que o Senhor tem sido para nós. Quero dizer que nós te amamos muito e que você é um exemplo de vida, um exemplo de pessoa, um exemplo de honestidade para todos nós e que você pode contar conosco até o céu. Amém? Te amamos demais, tá bom? E a gente vai te dar um abraço agora. Shalom, povo do avivamento, amém? Glórias ao nome do Senhor. Um dia lindo, um dia importante, um dia de honra, porque a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. Eu não vou mais ministrar a palavra, porque não tem mais tempo para isso. Mas eu quero ler um texto e falar 5 minutinhos aqui dentro desse texto e dentro desse tema.
Antes eu quero expressar aqui a minha gratidão ao Senhor pela vida do meu esposo, pela vida do pai dos meus filhos, pela vida do... E se eu tivesse de dizer um pastor também, o meu líder, não é? E se eu tivesse de dizer uma palavra para definir você hoje, eu diria que você é modelo. Você é um modelo. Você é um modelo de marido, modelo de pai, modelo de líder, modelo de pastor, modelo de amigo. Você é uma pessoa realmente que nos inspira muito. E eu sou muito grata a Deus pela sua vida e tenho muito orgulho de ser sua esposa. Muito orgulho de caminhar ao seu lado e de poder beber todos os dias da sua presença, que Priscila falou aqui, e é realmente. E tem hora que a gente não sabe se ele está falando sério, se está falando brincando. A gente fica, você está falando sério ou brincando? Porque ele brinca toda hora, é muito alegre, muito, muito mesmo. Quem anda lá por casa sabe, não é? Se em algum momento ele ficar preocupado, a gente já fica preocupado, porque ele é que alegra a galera toda, né? Você não pode ficar preocupado, você tem que ficar sempre brincalhão. Porque é um dom que realmente Deus te deu. Apesar de ser um homem tão sério na obra, tão sério com as coisas de Deus, mas é um amigão, uma pessoa muito divertida no dia a dia. Amém? Glória a Deus. Neemias 2, versículo 11 em diante, diz assim: Cheguei, pois, a Jerusalém e estive ali 3 dias. Então de noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no coração para fazer por Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. Assim saí de noite pela porta do vale, até a fonte do dragão, e até a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam demolidos, suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei adiante até a porta da fonte e a piscina do rei. Porém não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu montava. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. E virando entrei pela porta do vale e assim voltei. Então souberam os magistrados aonde eu fora. E não souberam os magistrados aonde eu fora, e nem o que eu fazia, pois até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, e nem aos magistrados, e nem aos demais que faziam a obra. Então eu disse: bem vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a obra. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós conhecemos a história de Neemias. E o grande exemplo de líder, de construtor que Neemias foi. Neemias, ele deixou um legado, uma história que até hoje se fala e vai se falar para sempre, por causa da atitude de Neemias, de ter aceitado um desafio tão grande, de construir uma obra que aos olhos dos homens era impossível. Por quê? Porque o povo havia saído do cativeiro, o povo ainda estava digerindo todos aqueles anos de escravidão, de cativeiro. O povo estava desanimado e o povo estava ainda também sem recursos para fazer aquela obra. E quando Neemias recebe no seu espírito, porque ele disse que foi Deus que colocou isso no coração dele. Quando Neemias
recebe no seu espírito aquele desafio de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele precisava ir dar uma palavra àquele povo que estava desanimado, chamar o povo para o mesmo nível de fé, de confiança em Deus, fazer o povo acreditar que era possível aquilo acontecer, porque Neemias não ia construir aquele muro sozinho, ele precisava de ajuda, de mão de obra, de pessoas que acreditassem no projeto. E Neemias foi lá com a graça de Deus, com o poder de Deus, e Neemias conseguiu passar a visão para aquele povo, e Neemias conseguiu motivar aquele povo e fazer com que aquele povo se juntasse com ele para fazer aquela obra grandiosa. E aquela obra aconteceu. Aquela obra prosperou. Aquela obra foi uma obra que ficou marcada em toda a história. E quando a gente lê a história, a gente sabe que muitos inimigos se levantaram contra a obra, muitos desafios Neemias teve, mas ele foi até o fim, porque ele tinha uma unção de Deus, uma capacitação diferenciada para fazer aquela obra. E hoje nós estamos aqui vivendo um tempo de desafio, um tempo em que também nós estamos aqui construindo uma obra que, olhando pelos olhos humanos, amados, nós não tínhamos condições, capacidade nenhuma para construir. Mas Deus levantou um Neemias nos nossos dias. Esse tema, apóstolo Jorge e irmãos, esse tema tem tudo a ver com o apóstolo Jorge, porque ele é de fato, de natureza, ele é realmente um construtor. Um líder que Deus realmente deu uma unção diferenciada nessa área de construção. Não além de todos os atributos, de todas as qualidades que ele tem como homem de Deus, como líder, não é? E na sua vida pessoal também, mas ele tem uma graça de Deus para construir. Queridos, o apóstolo Jorge, ele já construiu demais. Olha, eu estava perguntando até a ele, porque eu já estava perdendo as contas de quantas coisas ele já construiu na vida. Porque ele construiu a nossa primeira casa lá no Nordeste, desde o térreo, desde o zero. E nós não ganhávamos muito, não. Na verdade, eu nem ganhava nada, era ele que ganhava e ganhava pouco. E Deus nos deu a graça de construir uma casa e aquilo foi milagre de Deus, num tempo muito difícil, num tempo de vaca magra. E foi justamente nesse tempo que a gente comia arroz com bofe. Como é que se constrói uma casa desse jeito? Mas Deus deu uma graça muito especial a Jorge. Tudo que ele coloca a mão prospera. Tudo que ele coloca a mão, Deus abençoa. É algo assim impressionante, quando Deus coloca algo no coração dele. E nós construímos ali aquela casa, e aí depois o Senhor nos chamou para Castelo Branco. A gente veio para aquela casa que a gente está hoje. Porém, aquilo ali, irmãos, era uma casa muito engraçada, né? Não é aquela música, não. Mas era complicada, porque quando chovia, molhava tudo. A gente ali era num telhado, eu não posso contar tudo não, o testemunho vai ficar muito grande. E a gente teve que reformar a casa toda. E eu vou dizer uma coisa a vocês, depois de reformar a casa toda embaixo, Deus ainda nos deu a graça de ajudar a Priscila Majós na casa de cima. E agora já está pensando em ajudar Daniel na casa dele. Então o homem não para de construir. O Senhor nos deu a graça de construir uma casa na ilha. E na época, quando nós compramos o terreno, ele ainda ficou um pouco assim. Meu Deus, como é que vai construir? Como é que vai construir? Queria vender o terreno, eu disse, só vende se Deus deixar, mas Deus não deixou. E Deus deu a graça, mas quando começou a construir,
Deus começou a operar, Deus começou a mandar os recursos da onde a gente nem imaginava que viria. Deus começou a mandar pessoas para nos ajudar. E hoje nós já temos aquela casa construída, glória a Deus por isso. Quando nós viemos para aqui, aquela igrejinha lá embaixo, era uma capelinha de madeira. Já estou no estado mesmo que só misericórdia, tudo podre por baixo, precisando construir. Tinham começado, mas não levou adiante. E quando o apóstolo Jorge disse assim, nós vamos construir essa igreja, irmãos, nós não tínhamos condições. Quem está aqui daquela época sabe. Foi algo assim, poderoso de Deus construir aquela igrejinha. Para tudo era uma campanha que tinha que ser feita, mas Deus deu um espírito de liderança ao apóstolo e uma capacidade para envolver as pessoas, não é? Quando ele vê assim a situação, ele disse, nós vamos fazer, e ele vai até o fim. E aí Deus também colocou no coração dele de construir isso aqui. Eu sei que muita gente achou que ele estava louco. Eu sei que muita gente ficou dizendo assim, meu Deus, apóstolo, meu Deus, que loucura. Como é que vai demolir aquele prédio todo que estava aqui? E no dia que a gente colocar as fotos aqui da construção, os irmãos que chegaram depois disso, que não viram, você vai ver como foi demolir um casarão que tinha aqui e do zero começar a construir essa igreja. Mas todo construtor, ele tem os inimigos da construção, sim ou não, igreja? Neemias, ele teve que enfrentar os inimigos da construção. Quem foram? Lembram? Sambalate, Tobias e Gesem. E eles fizeram de tudo para paralisar aquela obra. Mas existia ali um líder, um homem de Deus, né, que estava ali fazendo uma grande obra e disse, eu não vou parar de fazer. E conseguia animar o povo e dizer ao povo, olhe, nós estamos longe uns dos outros, vamos nos unir. Ao som da buzina vocês pegam a espada e nós vamos guerrear contra qualquer inimigo que quiser parar essa obra, mas a obra não vai parar. E assim ele contagiava. E hoje nós temos aqui um Neemias no nosso meio. E todas os inimigos que nós enfrentamos, que foi a chuva forte, a ameaça, não é, de desabar, era com muita oração, determinação, não é? E que o apóstolo Jorge encorajava, dizendo, nós vamos conseguir, Deus vai operar. E Deus foi operando, porque Deus sempre honra o líder, que realmente ele ouve a voz do Senhor e atende ao seu comando. Mas nós enfrentamos aqui perseguições. Quem lembra aqui dos repórteres daquela reportagem que passou na televisão, dizendo que em Castelo Branco estava sendo feita uma obra clandestina, sem alvará, sem não sei o quê, querendo paralisar a obra, mas essa perseguição não fez a obra parar, muito pelo contrário, foi um tempo em que nos unimos em oração e toda a perseguição acabou e a boca do diabo foi tapada, o Senhor deu graça e a obra continuou. Nós enfrentamos a pandemia, irmãos, foi difícil. Olha, amados, pessoas por aí que estavam fazendo obras muito menores do que essa, pararam. E até hoje não continuaram de novo. Para a honra e glória de Deus, essa obra não parou. E não vai parar. Porque o Senhor tem sido com o nosso líder, com o nosso apóstolo. E o Senhor tem sido conosco, porque nos unimos com Ele para esta obra. E Deus não chama qualquer um para fazer uma obra grande, uma obra que é desafio. As pessoas precisam ter
características de um líder construtor. Eu separei somente 3, não vou falar sobre elas, mas um construtor, ele precisa ser um homem de oração. E o apóstolo Jorge é um homem de oração. Toda a situação aqui, amados, é debaixo de oração. Ele não se desespera, ele não corre atrás de pessoas, ele corre para o Senhor. Ele diz, minha filha, vamos orar, vamos levantar um clamor. Nós oramos nos cultos domésticos, nós levantamos oração aqui com a igreja e foi com a oração que nós vencemos as batalhas. Amém? Ele precisa ser um homem destemido. Glória a Deus. O nosso apóstolo é destemido? É. Não teme ao inimigo, não teme as ameaças do inimigo, mas olha para as promessas de Deus, acredita no poder de Deus e continua firme na obra, amém? E perseverança, e o apóstolo é um homem perseverante, porque eu não lembro de nada na minha vida que ele começou e deixou no meio do caminho. Ele vai sempre até o fim. E nós temos a certeza e a confiança no nosso Deus, que essa obra também ele vai até o fim. Amém? E motivação. Um líder, ele precisa ser motivado. E ele tem que ter motivação também para passar para as pessoas. Houve alguns momentos em que pessoas desanimaram, pessoas pararam de contribuir, as finanças começou a diminuir, mas o apóstolo sempre com uma palavra motivadora, com uma palavra chamando para o foco, chamando para a responsabilidade, e isso é dom de Deus, isso é espírito de liderança, isso é um espírito de construtor. Nós louvamos a Deus por esse líder, por esse Neemias do nosso tempo, que Deus levantou aqui no MISP, aqui em Castelo Branco, aqui em Salvador, e eu tenho certeza que nós estamos aqui construindo uma história que vai servir de inspiração por todas as gerações que tomarem conhecimento dessa obra que está sendo feita. Parabéns, apóstolo Jorge, parabéns pela essa determinação, parabéns por essa garra, parabéns por você ser essa pessoa motivadora. Nos dá muita tranquilidade ter você à frente da obra, porque a gente confia que o Senhor é contigo. Amém? Então, não temas nada. A gente quer encerrar neste momento aqui, esse momento. Levanta aí, igreja. Com um louvor do tempo do apóstolo Jorge e do meu tempo. Um louvor que ele gosta muito. Um louvor que vai relembrar os velhos tempos. Esses dias a gente estava relembrando alguns louvores. São músicas do tempo em que nós éramos ainda novos na fé. Eu bem novinha e ele no início da sua fé, que consolidava muito o nosso coração. E eu quero chamar ele aqui porque ele sabe a música também. Mas não vai cantar no microfone não, mas vai ficar aqui para cantar com a gente. Fica aqui, pode vir. A gente vai soltar esse louvor aqui para vocês também poderem cantar. Quem conhece o grupo Logos? Ó, Sueli é do nosso tempo. Gil? Não é do meu tempo não, mas sabe. Ai, que grupo Logos! Vamos cantar esses louvores? E a fé do apóstolo foi muito edificada através desse grupo Logos. Todas as músicas são músicas muito inspiradoras, não é? E eu separei 2 músicas, 2 louvores para a gente cantar aqui, em homenagem ao apóstolo, fazer ele relembrar o tempo em que o Senhor estava trabalhando na sua vida. Você nunca nem imaginou nesse tempo lá atrás que você ia chegar até aqui. E nunca imaginou que tudo aquilo que foi construído ao longo da sua vida fosse ser construído. Mas aconteceu, para a glória de Deus. E você é um vitorioso. Amém? Louvado seja Deus. Pode soltar, Henrique. Vamos botar um louvor só, por causa do horário.
Você é um escolhido de Deus. Não tenha medo nunca. O inimigo sempre vai perder. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Vamos cantar? Meu servo não tem paz, não tem mais, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, não temas, pois eu te escolhi, te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. Pai, amém. Eu nasci de novo no tempo certo. Tempo do Logos, de Álvaro Tito. Quem conhece Álvaro Tito? Todo mundo conhece, né? Meu Deus, vocês estão me queimando, irmão. Senta só um minutinho, amadas. Nós somos resultado daquilo que comemos. Mas não só fisicamente, mas espiritualmente também. Às vezes, uma pessoa chega há tantos anos na fé por causa de tudo aquilo que ele recebeu. E é por isso que nós estamos aqui. Queridos, eu poderia resumir tudo com uma só palavra, né? Tudo que vocês têm feito, tudo que tem acontecido, minha família, minha equipe, todos os irmãos do ministério, e acima de tudo, Deus, que tem nos sustentado até aqui. E a minha palavra seria gratidão. Eu louvo ao Senhor. Quando eu olho para trás, a Milena, ela falou bem, né? Tantas lutas, tantas guerras, tantas dores, tantas perseguições, tantas situações.
muitas que muitos nem sabem. Quem sabe de tudo que nós já passamos é minha esposa. Nem os filhos sabem de tudo, porque quando o filho chegou já tinha uma estrada, né? Muitas lágrimas, muitas dores internas. Às vezes não era enfermidade, não era nada físico, mas era guerra na alma, era dor interna. E às vezes é a pior dor que você pode enfrentar. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu nunca me vi vivendo isso. Eu nunca pensei que chegaria. Não que nós temos chegado tão longe, mas Deus tem feito coisas. Deus pode nos levar a realidades tremendas, espantosas. Mas Deus fez acontecer. Deus é o maior responsável por tudo isso. De ter pego um cara lá no Nordeste, tímido que só, que se escondia de tudo e de todos. Quantas vezes, pastor Henrique, eu saía da escola sem saber o assunto, porque eu tinha vergonha de perguntar. Sério, irmãos? Tinha vergonha, eu tremia de medo. Só em pensar em perguntar, o coração, eu não ia perguntar, só em pensar. Se eu fosse perguntar, eu caía duro, né? Aí Deus me chama para o ministério. E Deus nos capacita. Então eu quero lhe dizer, irmãos, que confie em Deus. Confie no Senhor. Confie a sua vida a Ele. Ele é o maior responsável. Eu quero lhe dizer que nós não estamos aqui, não temos o que temos. Quando eu falo nós, eu falo a igreja, o ministério, falo todos nós, por causa de capacidade humana, porque somos melhores do que ninguém. Não. Deus decidiu ir com a minha cara. Deus decidiu me abençoar. E eu decidi confiar nele. E eu decidi colocar nas mãos dele a minha vida. Passei por muitos momentos complicados. Porém, decidi confiar. E muitas das vezes, porque nem tinha outra opção. Deus me deixava em um estreito tão grande, que ou eu confiava, ou eu morria. E eu decidi confiar. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi exatamente nessa construção. Eu vivi, talvez, os momentos mais, emocionalmente falando, mais dolorosos, porque depois que nós derrubamos tudo, talvez só minha esposa saiba disso, depois que nós derrubamos tudo, que ficamos a 8 metros do nível da rua, e não tinha mais casa, só tinha um buraco. Irmãos, eu perguntei para mim mesmo, que doideira foi que eu fiz? Eu tirei a igreja do povo. O povo se reunia aqui. Meu Deus, que loucura foi que eu fiz. Aí, para completar, veio televisão, veio um cara, eu estava com o bispo Robson aqui embaixo, né, lá embaixo, a 8 metros. O cara ali encostou, dizendo que era advogado. Disse, quem é o responsável por essa obra? Eu falei, depende. Não sei o que ele ia fazer, né? O que eu ia dizer, o pastor Henrique. Ele disse, rapaz, isso aqui é uma loucura. Aí, essa terra vai ceder. Esse asfalto pode ceder todinho e ficar só um buraco aqui. Essa casa aqui, que era o Testemunho de Jeová, pode cair. Eu fiquei doido. Falei, rapaz, isso é irresponsabilidade. Irmãos, eu fiquei tão alucinado. Orava, eu nunca orei tanto na minha vida. Quando dava, às vezes 4:30 da madrugada, eu saía de casa. Tudo escuro. Você vai para onde? Aí, tinha vezes que ela sabia, tinha vezes que ela não sabia. Eu ia e voltava e ela estava dormindo. Para ver se a terra estava no lugar, se o prédio estava no lugar. Imagine, irmãos. Tentava dormir, vinha as alucinações, vinha as imagens. Quando o tempo fechava, né, apóstolo? Aí até Daniel já estava no ritmo. Vai chover! Aí todo mundo ia orar. Passou. Olha a nuvem de novo, vamos orar. A gente não tinha paz. Não. Eu lembro de um dia, pastor Henrique, eu estava assistindo um jogo em casa, para tentar relaxar.
O time estava jogando, o time fez gol, o time tomou gol e eu não sabia. Irmãos, olhando para a televisão, e eu não estava conseguindo entender o que é que estava acontecendo. Porque a minha mente estava a 1000 por hora. Foi exatamente no dia que aconteceu aquelas situações, poucos dias que aconteceu aquela situação com os 2 operários. Aí quando eu olho para tudo isso, olho para a minha vida, você vai entender porque eu estou falando isso. Olho para a minha família, olho para o ministério. Eu só tenho uma coisa a dizer: Deus tem sido muito bom. Deus tem sido muito bom. Não existe caminhada sem guerra, não, irmãos. Não existe caminhada sem lutas, não. Sempre haverá lutas, sempre, sempre. Se você quiser viver uma vida sem luta, você viverá uma vida sem conquista. Não tem como. Quer conquistar? Se prepare para lutar. Eu olho para trás e eu enxergo tudo isso. Hoje eu não enxergo mais. Quando eu olho para trás, eu não enxergo mais terra que deslizou, prédio que estava para cair. Eu não enxergo mais nada disso. Quando eu olho para trás, eu só enxergo as vitórias de Deus. O que Deus fez. O que Deus operou. Porque Deus permite algumas coisas para nos abençoar, irmãos. Para nos dar aquilo que nós precisamos ter para contar. Como nós testemunharemos se não passarmos pelas lutas? Tudo é graça de Deus. Mas eu quero louvar a Deus, né, por mais um ano de vida. Priscila tinha 1 ano e meio, quando eu olhei para minha filha, e eu disse: não vou criar minha filha. Minha esposa dormindo, minha filha dormindo, e eu olhando para ela, na porta do quarto, porque eu estava entrando em uma guerra grande, de saúde. Eu disse: meu Deus, tão nova, órfã, tão nova, viúva. Eu achava que eu não ia viver. Hoje minha filha já está prestes a me dar um neto. E eu estou aqui. Bondade de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus. Então, eu tenho muitos motivos para louvar. Então, 57 anos, o tempo passa, mas a minha cabeça é de 18. Sério, irmãos? Eu penso bem, eu raciocino rápido. Sério? Tem gente que não consegue se concentrar em 2 coisas, eu me concentro em 5, 6. Eu estou aqui fazendo um negócio, mas estou sabendo o que é que você está fazendo. Estou de olho naquele que está lá atrás. Então, eu tenho essa graça de Deus. E me sinto bem. O joelho meio barreado, foi